O IGP-10, que é uma prévia da inflação, recuou para uma deflação de 2,2% em junho. Essa é a maior queda da série histórica para o mês. Eu converso mais uma vez com o Fernando Nakagawa, porque esse é mais um sinal de que o Banco Central poderia estar olhando para informações como esta e começar a pensar na possibilidade de uma redução na taxa de juros. É isso, Naka? É isso. É preciso saber se Roberto Campos Neto, os demais diretores do Banco Central, vão se sensibilizar com esses números. Olá pessoal, tudo bem? Suzana de Castro na área. Enfim, a nossa economia está melhorando, sim, o país está crescendo, o PIB vai ultrapassar a casa de 2%, nós temos muitos índices caindo, rapaz. Como é bom a gente ver a nossa economia realmente andando devido a trabalhos da equipe econômica de Haddad e também das políticas que o presidente Lula vem fazendo. Só que tem gente que gosta de pegar na carona dos outros. Eu falei aqui inúmeras vezes da imprudência e irresponsabilidade de Campos Neto mantendo a taxa de juros Selic nesses patamares, até juros maiores do que próprios países bem mais desenvolvido do que o Brasil. Então, olha só uma coisa que eu fiquei realmente impressionado, que a revista Veja está tentando fazer com que você, brasileiro comum, que só ouviu economia profundamente nas eleições de 2022 e agora para esse período de 2023, e a gente que é da área econômica, porque sou pós-graduado em economia, a gente tem essa responsabilidade em trazer essas informações. Lembremos nós que essa mesma equipe vendeu a ideia de que o Brasil ia entrar numa situação comprometedora na nossa economia, fazendo com que o Brasil se tornasse ou uma Argentina ou uma Venezuela. Campos Neto e sua equipe disse que o Brasil cresceria só o quê? Menos de 1%. Só que veja bem, eu não acredito que a Veja teve realmente o desplante de fazer essa matéria. Carta ao leitor. O Banco Central contribuiu para debelar a inflação e assim beneficiou um governo que reiteradamente o critica. Não, pelo amor de Deus, onde foi que vocês tiraram essas ideias? A gente está vendo vários investimentos vindo para o nosso país, a gente tem indicadores internos que estão fazendo com que a nossa economia ela transite nessa calmaria. Variáveis externas como o petróleo, inflação, cadeias produtivas, dólar, estão se estabilizando, e as internas aqui no Brasil também, porque nós não temos um presidente aloprado que fica falando besteira ou não trabalhando, diferente do presidente Lula que trabalha. Bolsonaro não trabalhava. Então é lamentável quando uma revista de tal importância vem e traz um negócio desse. Veja bem, depois de um período de preocupação, o Brasil finalmente encara o dragão da inflação, com olhos razoavelmente tranquilos e esperançosos. Ele dorme como se hibernasse. Mais uma vez o país parece ter dominado a fera, pelo menos é o que indica recentes dados econômicos. É claro que não foi por causa do Campos Neto, vocês aqui estão aloprando. Vamos lá nós. Trata-se de um movimento que pode ser atribuído em parte relevante à decisiva, à rígida política monetária do Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto desde 2019. Não, pessoal, pelo amor de Deus, a gente, desde o segundo semestre de 2022, a economia já aparentava dar sinais de melhora. Só que realmente o Campos Neto foi segurando os juros até o final do governo do Bolsonaro na garantia de manter isso alto, porque Paulo Guedes realmente não tinha acertado nenhuma previsão econômica e o Bolsonaro era um aloprado. Já no início de 2023 foi apresentado um novo arcabouço fiscal, as coisas estavam começando a entrar nos eixos, o dólar caindo, combustíveis sendo abrasileirados, deixando de ter aquela questão do IPPI, enfim, não foi um trabalho do Banco Central com Campos Neto. Na verdade, ele prejudicou mais isso, é tanto que tem empresários como o caso da dona Luísa Trajano que cobram uma ação rápida e efetiva dele. Mas vamos dar continuidade, né? Porque eu achei interessante como as pessoas gostam de falar de algo que não entende. Ao manter os juros em patamares altos, a entidade controlou a inflação. Sabe-se dentro da cartilha de boas práticas que o melhor modo de frear a gastança de governos, empresas e cidadãos é aumentar os juros. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, veja, como é que vocês fazem um negócio disso? O Brasil passou por uma situação muito complicada, principalmente no ano de 2022. Entre 2021 e 2022 tivemos muita inflação, aumento dos alimentos e o consumo por parte das famílias foi diminuindo. A empresa brasileira passou por dificuldade. Eu não entendo como é que vocês criam um editorial desta forma. Mas vamos lá, né? É vitória inquestionável do edifício de conhecimento técnico das decisões de especialistas contra a gritaria política e o populismo barato. Eu sou da área econômica, quer dizer que eu estava gritando à toa. Quantas vezes eu falei sobre os erros de Campos Neto, sobre índice do IPCA? E principalmente, a vergonha maior, ele errou a projeção de crescimento do PIB e a sua equipe está corrigindo
Veja, apague isso que dá tempo, porque vocês estão passando vergonha. Vamos lá. Campos Neto resistiu à pressão do presidente Lula para cortar os juros, determinação que fez brotar uma situação irônica. É muita ironia ouvindo um negócio desse aqui, né? Vamos lá. O Banco Central contribuiu para rebelar a inflação e assim beneficiou um governo que reiteradamente o critica. Eu também critico a política de juros aqui do Banco Central. E agora sim, a partir dos próximos meses, uma pequena queda de juros, tá de brincadeira, pode ser um caminho de possibilidade concreta. Lara Rezende, pai do Plano Real, criticou fortemente numa reportagem que deu na Band sobre a questão de juros altos, que se fosse para manter o Brasil em patamares de juros altos, não precisaria criar o Plano Real. Veja, apague isso aqui que dá tempo, vocês estão passando vergonha. Nenhum especialista sério vai acreditar nesse papo de vocês. Existe sim aí uma má vontade do Campos Neto em não abaixar a taxa Selic, pelo menos em proporções menores, que pudesse realmente ser gradual e favorecendo o destravamento dos financiamentos e crescimento da nossa economia. Está errado. E ele sabe que está errado. E está passando vergonha. Dona Luísa Trajano fez isso na frente dele. Então vocês realmente exaltam alguém que não trabalhou corretamente. É uma pena. Mas isso não vai ficar assim. Nós da área técnica, a gente está aqui para desmentir pessoas que têm simpatia por essas ações que não funcionam. O Banco Central errou. Poderia ter baixado, toda vez das reuniões do cupom, abaixado 0,15, 0,20, 0,25. E aí a gente poderia agora estar vendo a economia tendo uma aceleração até maior do que essa que está se apresentando. Eu me despeço por aqui, eu vou deixar agora a CNN Mercado falando aqui sobre uma outra variável que está em queda e é por isso que o Banco Central, Campos Neto, está muito pressionado para reduzir os juros da taxa Selic. O IGP-10, que é uma prévia da inflação, recuou para uma deflação de 2,2% em junho. Essa é a maior queda da série histórica para o mês. Eu converso mais uma vez com o Fernando Nakagawa, porque esse é mais um sinal de que o Banco Central poderia estar olhando para informações como esta e começar a pensar na possibilidade de uma redução na taxa de juros. É isso, Naka? É isso. É preciso saber se Roberto Campos Neto, os demais diretores do Banco Central, vão se sensibilizar com esses números. O fato é que os números divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, que é a primeira prévia da inflação do mês de junho, indicam queda dos preços na economia brasileira e não é uma queda qualquer definitivamente, porque a queda tem se acumulado especialmente nos preços entre as empresas. É a chamada inflação do atacado, que quando acontece, normalmente, meses depois, chega até o consumidor. A gente separou os principais números, Márcio, do IGP-10. Então, em junho, houve uma deflação, ou seja, uma queda dos preços da economia. É um índice diferente do IPCA, porque o IPCA é um índice apenas do ponto de vista do consumidor. O IGP, toda a família do IGP, IGPM, IGP-10 e IGPDI são índices que também levam em conta, além do consumidor, os preços das empresas. Por isso ele é um pouco diferente. Mas o fato é que este indicador, que tem uma prévia da inflação no mês de junho, registrou uma deflação de 2,20%. Como isso foi registrado? Porque a inflação no atacado foi de 3% negativo, deflação de 3,14%. E a inflação ao consumidor, os preços ao consumidor caíram menos, mas caíram 0,18%. O único segmento grande da economia com aumento dos preços foi na construção, com um aumento de 1%. Mas aí o mais importante do ponto de vista do Banco Central, Márcio, é a segunda coluna, porque aí é um desenvolvimento mais de longo prazo. Em 12 meses, o IGP-10 tem uma deflação de mais de 6%. E no caso do atacado, chega pertinho de 10% de queda do preço entre as empresas. O consumidor está com uma inflação ainda positiva de 2,5%. Aí é um número meio parecido, comparável com o IPCA, que está com uma inflação bem pertinho dos 4%. Aqui no atacado, Márcio, tem números muito interessantes. Agora no mês de junho, a prévia indica, por exemplo,
quedas superiores a 15% no mês de junho em diesel e milho nas negociações entre as empresas. Empresa que compra milho, por exemplo, para fazer farinha ou óleo diesel para combustível para os ônibus, por exemplo, de uma transportadora ou de uma empresa de ônibus. No caso de carne bovina, no atacado, os preços caíram 6%. Isso provavelmente vai fazer com que, sei lá, o hambúrguer fique mais barato nas próximas semanas. E para terminar, a soja entre as empresas, no atacado, novamente, teve uma queda de 5% no mês, segundo o IGP-10, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Tomara que sensibilize o pessoal do Banco Central, mas pelo menos o mundo em Brasília pensa isso. Sim, claro, mas especialmente a questão do diesel, né? A gente sabe, quando sobe o combustível de caminhões, de ônibus, tudo meio que sobe na sequência. Uma queda pode fazer um movimento contrário. Pode, de fato, pode acelerar ou empurrar ainda mais esse processo de desaceleração dos preços ou desinflação, como gosta o Banco Central.